Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Uma das agendas que mais corre solta hoje em dia é a agenda feminista. Dentro desta agenda, nós temos um fator que está correndo muito hoje em toda a mídia. E, infelizmente, como você deve imaginar, eu não posso dizer o nome aqui na plataforma. Mas está relacionado a retirar a vida de pequenos seres humanos. Então, você já sabe o que é, não é mesmo? Sim, existe uma agenda para que isso seja defendido e esta agenda faz parte da Agenda 2030 e faz parte do movimento feminista, onde as frases bonitas são trazer empoderamento feminino, ou seja, fazer com que a mulher se desvincule do homem, se desvincule de Deus, se desvincule de todos os princípios judaico-cristãos, se desvincule da família para que ela seja feliz. É claro que existem sempre muitas frases bonitas por detrás e muitas coisas que até nós mesmos diríamos, sim, mas isso é até que bom, não é mesmo? O problema é que esta agenda corre solta justamente para que essa independência, entre aspas, feminina, venha junto com este movimento de retirar a vida de pequenos seres humanos. Mas este nome, ele apenas modificou-se com o tempo. Ele já existe há muito tempo. Na verdade, desde a antiguidade, as nações têm retirado a vida de crianças recém-nascidas, oferecendo-as aos seus deuses. Moloque foi um destes. Este ídolo do passado, Deus dos Amonitas, e adorado na terra de Canaã, ele era venerado através de sacrifícios de crianças. Moloque era representado de diversas maneiras. Às vezes suas mãos ficavam rentes ao chão para facilitar o acolhimento das suas vítimas. Há também representações de estátuas de Moloque, onde eles tinham forma de corpo humano com cabeça de boi, sendo que o ventre da estátua era um lugar onde o fogo era aceso, e ali as crianças queimadas vivas. Os povos da terra de Canaã adoravam vários deuses falsos. Moloque era um desses deuses, associado ao povo amonita. O ritual mais notórico da adoração a Moloque era este sacrifício, que eram queimadas no fogo para agradar a este Deus, na visão deles. Além disso, o culto a Moloque provavelmente envolvia as práticas típicas de outros rituais pagãos, como prostituição, imoralidade sexual e idolatria. Deus proibiu por completo a adoração a Moloque, especialmente o sacrifício de crianças. Levíticos 20, versículo 2. Dirás aos filhos de Israel, todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, terá de ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse ser humano e o exterminarei do meio do seu povo, pois havendo entregue um dos seus filhos a Moloque, contaminou meu santuário e profanou
meu santo monte. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregaram um de seus filhos a Moloque e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem seu exemplo e adorarem o deus Moloque. Esta prática era horrorosa e Deus não queria que nenhuma criança morresse desse jeito. Quando os israelitas conquistaram Canaã, Deus ordenou a destruição de todos os povos que não se convertessem, para eliminar todos os tipos de práticas repugnantes e principalmente esta prática. No entanto, os israelitas não eliminaram todos esses povos e suas práticas, pelo contrário, muitos passaram a adorar os deuses falsos, incluindo Moloque. Então eles construíram altares a Moloques e sacrificavam seus filhos a esse ídolo. O profeta Jeremias fala sobre isso em Jeremias 32:33. Eis que todo o meu povo voltou suas costas para mim e não me olhou de frente, ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes. Preferiram não me dar ouvidos. Tampouco aceitaram a disciplina e a correção que lhes apliquei. Chegaram ao cúmulo de profanar o templo que leva o meu nome, conservando em suas dependências as imagens dos seus ídolos. Também construíram os postes ídolos e altos para Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para oferecer como holocausto a Moloque, os seus próprios filhos, e as suas filhas, sacrifício que jamais ordenei, ritual repugnante que nunca imaginei aceitar. O vale de Ben-Hinom, perto de Jerusalém, se tornou um dos lugares principais onde crianças eram queimadas para Moloque. Mais tarde, o rei Josias destruiu o santuário de Moloque em Ben-Hinom, que passou a ser usado como lugar para queimar lixo. Segundo Reis 23:10, de igual modo profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben-Hinom. E a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era costume fazer. Deus ama os bebês. Inclusive está escrito na palavra de Deus em Salmo 127:3, quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. E novamente, também escrito no Salmo 139, versículo 13, Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Mesmo que o homem e a mulher estejam envolvidos no processo de procriação, a concepção do bebê é algo que Deus vigia e carrega de perto em seu coração. Por causa do pecado no coração humano, o homem pode destruir e perverter aquilo que Deus criou, aquilo que Deus deseja. Sem dúvida, em todo o mundo existem milhões de casais que adorariam ter um bebê, mas não podem ter um. Todos estariam dispostos até a adotar e criá-lo como se fosse seu. O grande problema é que hoje as pessoas em sua vida moderna e contemporânea acabam tomando decisões erradas e depois decidindo que o correto é retirar do seu ventre aquilo que Deus permitiu que fosse concebido. Da mesma forma como os antigos faziam, sacrificando estes bebês, essas pessoas trazem este mesmo sacrifício. E não só isso, também sabemos que este sangue inocente é utilizado também em muitos rituais satânicos. Inclusive, é divulgado já por muitos artistas. Isso é pura abominação diante dos olhos do Senhor. E as origens de todo este ritual estão completamente ligados às mesmas origens de Moloque, o paganismo e o sacrifício abominável para Deus. Quando os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, o Senhor instruiu especificamente seu povo por meio de Moisés a não adotar e nem seguir esses caminhos das nações que iriam desapossar de suas terras. Essas nações perversas da terra de Canaã praticavam sodomia e outras perversões sexuais, mas acima de tudo também sacrificavam seus bebês a seus deuses em altares pagãos. Deus falou aos israelitas por meio de Moisés:
E hoje Deus também fala conosco da mesma forma, pela sua palavra, que é viva e eficaz. Os cananeus, o povo que realizava este feito pagão, eles estavam fortemente envolvidos no ocultismo, com suas religiões completamente pagãs, que eram, na realidade, adoração a demônios. Tudo isso sempre foi abominável para Deus. Deuteronômio 32:16, com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus, com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm o poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, as quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. 1 Coríntios 8, versículo 4. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. É claro que os ídolos de hoje também têm outras formas, na forma de carreira, na forma de esporte, dinheiro, relacionamentos humanos, riqueza, luxo, internet, entretenimento, redes sociais, vida sexual. É claro que você pode ter isso tudo com cautela, com equilíbrio, gratificação sexual dentro do seu casamento. Nada disso é errado em si, mas quando se torna um objeto de nossa profunda afeição e as coisas que buscamos deixando o Senhor fora disso tudo, eles acabam se tornando ídolos. Você passa a entender que é tudo porque você conquistou por conta própria. É tudo para o seu entretenimento, é tudo para crescer o seu ego, o amor próprio. E então você passa a retirar Deus da jogada e aí aquilo se torna uma idolatria, porque você não coloca a honra e a glória por aquilo que você ganhou e conquistou nas mãos do Senhor. Na maioria dos casos, quando as pessoas decidem realizar a retirada de seres de seu ventre, isso é realizado por causa do pecado da idolatria. Satanás é o autor final da morte, pois é o ladrão que rouba, mata e destrói. E é claro que Jesus é aquele que traz vida, e vida em abundância. Ele está na vida e não na morte. Durante os séculos que os israelitas habitavam na terra de Israel, eles tiveram líderes e, eventualmente, reis, como as outras nações tiveram. Alguns eram bons e outros eram ruins. Os líderes e reis eram responsáveis por dar o exemplo ao seu povo. Na questão do sacrifício de bebês nos altares de Moloque e Baal, eles até sacrificavam seus próprios bebês a estes ídolos demoníacos. 2 Reis 16:3 fala a respeito do rei Acás e diz assim: mas ele andou no caminho dos reis de Israel e até fez seu filho passar pelo fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. O rei Manassés também fez isso, em 2 Reis 21:10. Ele fez seu filho passar pelo fogo, praticou feitiçaria e usou a adivinhação, e tratou com médiuns e separatistas. Ele fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Perceba como esses líderes não tinham uma vida de adoração a Deus. Então, está completamente ligado em toda a história. As lideranças que não seguiam os princípios de Deus eram a favor deste tipo de culto satânico. Isso acontece hoje da mesma forma. Deus falou através do seu servo Ezequiel, em Ezequiel 23:37, pois elas cometeram o pior dos adultérios, e há muito sangue em suas mãos culpadas, porquanto prostituíram-se com suas imagens pagãs, a ponto de sacrificar os próprios filhos que geraram para meu prazer a tais ídolos inúteis.
também ousaram fazer isto contra a minha pessoa. Contaminaram o meu santuário e no meu dia profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificaram seus filhos em holocaustos aos seus ídolos, elas entravam no meu santuário a fim de profaná-lo. Foi assim que procederam na minha casa. Nos reinos de Israel e Judá, eles continuaram a ter adoração no templo e havia muita atividade religiosa em Samaria e Jerusalém. Mas as linhas entre a verdade e o erro foram completamente deturpadas. Vez após vez, Deus enviava profetas para avisar aos reis e ao povo. Mas no final, eles não ouviram e acabavam colhendo as consequências de suas ações. Israel, como nação, hoje, ainda está sacrificando seus filhos a Moloque e a Baal no altar das clínicas que realizam hoje isso abertamente. É claro que existe solução para isso. Como todo pecado, ele é perdoável se a pessoa se arrepende verdadeiramente e pede perdão a Deus. Deus pode e perdoará o pecado, não importa quão ruim ele seja. Seja a mulher do poço, ou a mulher apanhada em adultério, ou Maria Madalena que mandou expulsar 7 demônios, ou a mulher que quebrou o vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus com óleo caríssimo e os enxugou com os seus cabelos. Todas elas receberam perdão, limpeza e total restauração emocional e espiritual, diretamente de Deus. O sangue de Jesus não apenas expiou todo o pecado, mas teve e tem o poder de limpar o coração e a vida de todas as cicatrizes mais profundas e escuras que o próprio pecado deixou. 1 João 1, versículo 7, se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Além disso, o seu sangue nos purifica também a nossa consciência de toda culpa. Então, Jesus pode tirar esta culpa de dentro de nós. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Salmo 68:19. Bendito seja o Senhor que diariamente leva o nosso fardo, o Deus que é a nossa salvação. E não só os nossos fardos são carregados pelo Senhor, mas Ele nos leva em seus ombros. Salmo 28:9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Sê também o seu pastor e carrega-os para sempre. Pode ser que você seja alguém que carrega um fardo por ter realizado algo que você se arrependeu, com algo que Deus colocou em seu ventre. Saiba que Deus te perdoa e hoje Ele quer que você viva o novo dele para a sua vida. Não deixe que Satanás conte mentiras de que você nunca será perdoado, pois Deus está dizendo exatamente o contrário em sua palavra. Se você se arrepender de seus pecados, Ele te perdoa e te faz ter vida nova. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre você e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Vocês vêm ou ficarão para trás? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por sua incrível mensagem, que vem direto do teu trono para os nossos corações. Ministra dentro de nós e que possamos também aprender para podermos levar para outras pessoas, Pai, a tua vontade, através de entendimento, sabedoria do Espírito Santo de Deus, mas principalmente o amor que excede todo entendimento. Que Jesus Cristo esteja conosco todos os dias, porque sem Ele nada somos.
Sem a tua presença, nós não iremos para lugar nenhum. Amém. Queridos, nós ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.